forma um pouco mais detalhada. E que, enfim, é o nosso tema, né? Então, ontem a gente olhou rapidamente a sabedoria do espelho, mas eu vou retomar esse ponto. Mas antes de entrar em uma por uma das 5 sabedorias, eu vou lembrar a imagem que se tem da origem desse ensinamento das 5 sabedorias. Eu acho essa descrição interessante. Então se diz que quando Buda Sakyamuni entrou no Parinirvana, vocês podem imaginar assim, no dia seguinte, né, as pessoas voltaram a se reunir no mesmo lugar, os praticantes, os alunos dele voltaram a se reunir no mesmo lugar onde ele sempre se reuniu. Só que o Buda não estava ali, né? Pequeno problema, né? Aí todo mundo se reuniu assim. Naturalmente eles não tinham apego, né? Nenhum. Né? Mas provavelmente os praticantes mais ou menos tinham apego, né? Aí eles olhavam para o lugar onde estaria o Buda e o Buda não estava. Aí eles tinham uma sensação estranha, assim, né? E aí se conta que com o passar do tempo, alguns descobriram que se eles baixassem os olhos, imaginassem que o Buda estava ali, aquilo funcionava. Era praticamente igual ao Buda estar naquele lugar. Então eles sentavam na assembleia e imaginavam que era como antes. E aí eles sentiam o Buda naquele lugar. Eles seguiram fazendo essa prática. E com o tempo, eles começaram a ver, em lugar do Buda, eles viram 3 imagens. Que era o próprio Buda, ladeado por Chenrezig, de 4 braços, e Manjushri com uma espada. Então isso foi uma imagem interessante, assim, porque essencialmente eles viram que o Buda Sakyamuni, ele era uma manifestação com 3 aspectos, né? Essencialmente a mente do Buda, ela manifestava esse aspecto cortante, que é semelhante ao Prajnaparamita, e manifestava um aspecto compassivo, conjunto, assim. Investigando melhor isso, olhando melhor, eles viram que o aspecto compassivo se manifestava cortando a ignorância. E o aspecto cortante, enfim, ele era uma forma de compaixão. Não era um aspecto cortante em si, mas ele era essencialmente uma manifestação da compaixão. Então eles viram esses aspectos todos como... E aí, funciona assim mais ou menos? E aí, está meio desajeitado assim, meio... E aí eles viram esse aspecto conjunto, né? Que enfim o Buda era essas mentes. Aí eles seguiram praticando. Mais adiante eles viram 5 Budas, que eram justamente 5 Jnani Budas, né? No lugar do Buda, eles viram 5 Budas. Um Buda no centro, de cor branca, e os outros 4 Budas ao redor. Então eles viram que o Buda Sakyamuni, essencialmente, ele tinha manifestado sempre essas 5 sabedorias. Isso é que era a essência do Buda. A essência do Buda não era o corpo dele, mas era essas inteligências que ele manifestava. Ou seja, o Buda manifestava a sabedoria de Akshobhya, a sabedoria do espelho. Então, quando ele manifestava a mente dele, não como uma mente que procura de forma utilitária, procura instrumentos que potencializem uma ação autocentrada na própria identidade, né? Esse é um ponto bem delicado, é um ponto de grande importância e a gente muitas vezes não consegue ver. Ele não é um ponto complicado, mas ele é um ponto realmente importante. A gente precisaria retomar a roda da vida, olhar o centro da roda da vida e entender os 3 animais. Então a mente do Sansara é essencialmente a mente dos 3 animais.
Então vocês vão perceber, retomando aquele ponto de ontem, onde nós temos uma mente ávida por um brilho de energia, alguma coisa que sustente a nossa energia. Então, nós encontramos variadas circunstâncias que podem produzir a energia de um certo modo. Então, nós terminamos focando a situação que produz a energia. Quando nós focamos uma situação particular com a mente, nós perdemos todo o resto. É como uma criança, eles estão brincando com alguma coisa, eles perdem a consciência sobre o que está acontecendo ao redor. Eles estão focados em alguma coisa. Então a ignorância não é o fato de que eles estão brincando, não estão entendendo bem o brinquedo. A ignorância é o fato de que eles, concentrados, eles perdem a amplidão da mente, eles se estreitam. Então esse estreitamento ele pode se dar por uma limitação da atenção sensorial, mas especialmente por uma limitação da operação da mente, que fica limitada a certos aspectos. Então, isso é ignorância. Então, baseado nessa ignorância, que não surge como ignorância, mas surge como um foco de algo que produz energia em nós. Então, baseado nesse foco, surge inevitavelmente um esforço para equilibrar aquela situação de tal modo que a energia continue fluindo. Então nós nos tornamos, viu? Bem que eu percebi. Eu acho que foi. E aí, então tem alguém que equilibra, como um equilibrista, equilibra a situação para que aquilo continue fluindo. E se aquilo não funciona muito bem, mesmo esse equilíbrio, aí tem uma situação extraordinária, assim, que é a cobra, que então é como um choque. Nós vamos produzir um tipo de choque, um tipo de agressão, uma ação heróica que reconstitui e coloca aquele fluxo de energia numa forma apropriada, né? Vocês podem olhar as relações, assim, já vão imaginar a relação entre as crianças, né? As crianças brincando. Então tem alguém brincando com alguma coisa, assim. Aí chega um colega, um amiguinho, né? Ele vai tirar o foco do outro, o outro está com aquele foco, então ele meio rejeita a intervenção do outro, né? Porque ele está focado. Então quando ele está focado, ele não reage a qualquer coisa, assim. Então, agora está na hora de tomar banho, seria a pior circunstância, né? Agora de tomar banho, está na hora de tomar o lanche, está na hora de parar para fazer algum trabalho. Então aquilo é péssimo, né? A pessoa quando está focada, segundo a ignorância, ela resiste, né? Ela não quer abandonar aquilo. Por quê? Porque quando abandonou aquilo, a energia cai. Então eles estão focados num aspecto que está produzindo energia. Se a gente tirar aquilo, eles se perturbam. Mas vamos supor que a gente, em vez de tirar, a gente propicia uma outra condição de energia que é mais excitante. Aí eles podem trancar no início, assim, porque não estão entendendo bem o que está acontecendo, mas quando eles vêm, aquilo eles se transferem sem nenhum tipo de aflição, assim, né? Eles simplesmente se transferem para outra situação, porque aquilo está brilhando, fica fácil, né? Mas se chega um coleguinha do lado e vai interagir com eles, eles tentam ainda manter aquilo, né? Empurrar, defender um pouco e fazer com que aquela situação ela seja possível de ser mantida de algum modo. Então, se a mãe está chamando agora, está na hora de alguma coisa, né? Eles sim, mamãe. Eles sim, mamãe, é assim, cale a boca, mamãe, que agora eu sigo aqui. Então, eles tentam equilibrar aquela situação. Então, de modo geral, nós fazemos assim, né? Nós focamos alguma coisa pelo tempo que for possível e tentamos equilibrar, né? Então, essencialmente, nós somos equilibristas. Somos equilibristas. Aí, quando nós olhamos em volta, nós temos um problema, os nossos problemas vão ficando mais complexos, né? Então, às vezes, a gente não tem
um brinquedo para equilibrar, mas a gente pode ter uma conta bancária para equilibrar, por exemplo. Né? Pode ter um débito para equilibrar, alguma coisa assim. Aí aquilo é complexo, não é uma coisa que a gente resolva num dia. Né? A gente tem uma folha de pagamento da escola para equilibrar, por exemplo, uma coisa assim. Né? Aquilo é complexo, e todo dia tu dá uma empurradinha para cá, uma puxadinha para lá, uma ajeitada aqui, pede um auxílio aqui e ali, mas tem um foco, né? Então esse é um processo. Aí quando a gente olha em volta, pode ser que se a gente está com um olho de um certo tipo, a gente tem uma visão utilitária. Tem uma visão utilitária, ou seja, nós olhamos para o outro dentro do universo que nós estamos equilibrando as coisas. A gente não consegue ver os outros senão dentro daquela abordagem limitada do esforço que nós estamos fazendo. A gente poderia dizer, isso é um autocentramento, né? Um autocentramento. Mas essa noção de autocentramento ela é um pouco pobre. Na verdade, não é que a pessoa esteja autocentrada, a pessoa está operando com a ignorância. Ela tem um foco e aquele foco domina a mente e a partir disso tudo que a pessoa olha em volta se torna instrumento daquele foco, da ação segundo aquele objetivo daquela estrutura. Né? Então esse é o diagnóstico geral. Todos nós estamos equilibrando coisas e nós nos olhamos uns aos outros, em boa medida, dentro de uma visão utilitária. Assim, mesmo os namoros e namorados e namoradas, aquilo tem uma visão utilitária. Né? Assim. E se eventualmente passa alguém que tem uma utilidade maior, a gente tem uma certa transitoriedade nesse processo. Assim, né? Então esse é um problema assim, que a gente vai enfrentando. Né? Mas aí vem a sabedoria do espelho. A sabedoria do espelho é completamente diferente, é uma outra coisa. Aí o Buda olha para as pessoas, ele não pensa assim, estou construindo um império budista que vai durar vários milhares de anos. Né? Eu preciso de boas pessoas para fazer tal coisa. Ele não está construindo coisa alguma. O Buda está vivendo dia a dia, irradiando a lucidez. Então quando ele olha para as pessoas, ele em vez de pensar as pessoas segundo um plano que ele tenha, ele não tem plano nenhum. Ele olha as pessoas no mundo delas. Então esse é um olhar especial, assim. Ele não está olhando e vendo o que ele vai, vamos dizer, dentro do planejamento, do movimento que ele está fazendo. Essa água é de Viamão? É de Viamão, água pura. A gente tem que tomar umas precauções. Mas e o gorro aquele? Veio de moto? Então, eu estou criando esse contraste para a gente poder entender melhor o que significa essa mente do espelho. E, aliás, as 5 sabedorias, né? Como é que elas funcionam. A gente olha para outro ser, em vez de pensar sobre aquela inteligência utilitária, né? Nós olhamos e vemos aquele outro ser no mundo dele. Aí quando a gente vê o outro no mundo dele, a gente reconhece dificuldades, facilidades, coisas positivas e negativas. Para as coisas negativas, a gente tem a compaixão. Para as coisas positivas, nós temos aquilo que é chamado de amor. Né? Então, eu sugiro assim, que vocês façam esse exercício assim, diretamente, sabe? Olhar para o outro de forma não utilitária. Então, vocês acordam à noite, assim, 2 da manhã, olham para o lado. De forma não utilitária. Eu olho aquele ser emborcado assim, tipo, oh. Aí, não é que eu esteja ganhando ou perdendo nada, não é o caso. Agora,
que o mundo esse ser habita. É um pouco assim, né? Então essa capacidade de penetrar no mundo do outro, né? Que mundo é esse que o outro está habitando, né? Quando você, não importa qual a mente, qual a resposta que venha, quando vocês olham com esse olhar, isso já é a mente do Buda. Porque não é a mente do Sansara. A mente do Sansara é uma mente que olha para o outro tentando ver como que ele pode participar do nosso esforço de sustentar alguma coisa. Nós não estamos sustentando nada, a gente olha para o outro no mundo dele. Então essa mente é muito especial. A gente olha assim, né? As coisas negativas que a gente vê, a gente aspira que ele se livre daquilo. As coisas positivas que a gente vê, a gente se alegra. Então, por exemplo, vamos supor que vocês tenham algum tipo de vamos dizer, de tremor em relação ao ser, esse do lado, né? Aí vocês olham para aquele ser e veem coisas negativas, de modo geral assim, né? A gente vê coisas negativas. Agora vocês tentem purificar que essas coisas negativas sejam dele em relação a ele, não dele prejudicando os interesses particulares, assim, né? E o segundo ponto, aí brota a compaixão. Aí vocês olham para esse ser, né, abençoado, que vai ficar abençoado pelo olhar de vocês, né? Vocês olham para esse ser e vejam qualidades positivas nele. Não importa as qualidades negativas que tenham aparecido, né? Vejam qualidades positivas. Isso é um exercício, pessoal. Exercício de escapar do Sansara. Isso é crucial. É um passo a passo. Como é que a gente escapa do Sansara? Eu não sei se o Pablo está vendo aqui, mas isso é assim, isso está em bom português, Pablo. Não sei se chega isso para entender aí em portunhol. Então esse é um bom exercício assim. Mas isso também não quer dizer que para vocês avançarem vocês têm que sempre dormir com alguém, assim. Não é o caso, né? Ou ir trocando os seres, vocês têm dificuldade, vão trocando, assim, nas 2 da manhã vocês olham para aquele ser. Não é isso. Dá para olhar em outras circunstâncias também, né? Também não é necessário que a pessoa tenha um contato físico com o outro, né? É bom que explique isso, né? Vocês quando forem transcrever alguma coisa não vão tirar essa frase, para não ficar mal interpretado. Então, essencialmente, a gente mentalmente pode acessar o outro no lugar onde o outro estiver. A gente para assim e pensa, né? Mesmo as pessoas que já morreram, vocês podem acessar. Aí também não digo que o Lama está entrando num terreno de outras tradições, não é isso, né? Mas vocês podem ver essas imagens e perceber que isso é efetivo. Ou seja, a gente olha esses seres na distância que tiverem, no lugar onde eles estiverem, como isso for. Com água de Viamão não é tão bom. Obrigado. Essa cuia não é uruguaia, não? Da fronteira, né? Então esse é um ponto super importante, assim, a gente perceber que a nossa mente é livre, ela pode operar com vários tipos de software, de vários tipos de operação, né? Agora nós estamos com uma operação específica. Então a gente entende o outro e é capaz de manifestar compaixão, manifestar amor. Aí a gente encontra um outro elemento que é mais profundo, que é o elemento da alegria. A gente precisaria reconhecer isso. Quando a gente pratica compaixão e amor, brota em nós alegria. Como nós estamos nessa condição muito serena, muito profunda, assim, né? Lá no fundo do fundo da vacuidade, serenidade, assim, né? Então a gente é capaz de ver qualquer movimento da mente, mesmo que a mente tenha... Aí quando ela manifesta alegria, a gente diz, e essa alegria vem da onde? Por que brota essa alegria? Porque a gente está afastado, nós estamos num nível de silêncio. Então todo movimento, ele pode ser percebido, todo movimento interno. Aí nós descobrimos isso.
essa alegria, vocês vão ver que ela vai produzir um brilho no olho. Quando ela produzir um brilho no olho, ela vai produzir o prana, o lung, ou o vento do elemento ar. Então vocês olhem para alguém e vejam, olhem para aquele ser do lado, né? Como os nordestinos diriam, né? Bichinho, né? Tem um dó, assim, uma coisa afetiva em relação ao outro, né? E a pessoa olha assim, aí o olho brilha, às 2 da madrugada o olho brilha. Assim. Aí a pessoa vem o lungo do elemento ar. Na sequência, lungo do elemento fogo. Só aquece, lungo do elemento água, lungo do elemento terra. Então, os 5 lungs brilham. E a pessoa se sente bem. Ela se sente bem pelo olhar que ela lançou sobre o outro. Mas aí tem um Buda lá no fundo da mente dela que olha, por que isso acontece? Por que esse bem-estar? Por que essa alegria que brota desse modo? Né? Então isso é chamado a intenção iluminada de Akshobhya, do próprio Buda, que tem essa inteligência. Então, como nós usamos essa inteligência, a inteligência foi usada de fato, esse efeito ele brota. Esse efeito é de grande importância, porque ele vai substituir a nossa vinculação usual em ficar equilibrando alguma coisa para manter a energia de algum jeito. Ele substitui, ele oferece a energia que a gente precisava. Só que ele não está oferecendo aquela energia na forma causal do samsara. Ele está oferecendo sem que a gente tenha qualquer relação de ganhar ou perder no meio disso. Então isso é fora do samsara. Então a gente começa a ter essa experiência de como que a energia é sustentada sem uma vinculação usual com a separatividade do samsara. Isso é como se a gente tivesse agora pulado com o pé na outra margem. Agora nós vamos manifestar a sustentação da nossa... Nós vamos manifestar essa nossa sustentação através de um processo que não é focado numa identidade que esteja ganhando qualquer coisa. É uma outra mente que está operando. É uma coisa delicada, mas é essencialmente isso. Aí brota alegria. Aí, se a gente tiver uma maturidade nessa compaixão, nesse amor, nessa alegria, vai brotar equanimidade. Ou seja, vai brotar a compreensão de que é possível fazer isso em todas as direções, com todos os seres. Essencialmente nós podemos olhar todos os seres a partir desses olhos. E tão pronto a gente consegue ultrapassar o véu do auto-interesse e ver o outro no mundo dele, isso eclode. Vocês vão perceber também esse processo assim nas relações em geral, né? Às vezes as relações não tão boas, a gente também não sabe por quê. Mas quando vocês olharem com cuidado, as relações que vão entortando, elas dizem respeito sempre a processos onde nós olhamos os outros de modo instrumental, de modo utilitário. Mas quando nós olhamos os outros seres com o olho da sabedoria do espelho, esse é um olho muito profundo, né? Isso é maravilhoso. Então, aí surgem as 4 qualidades incomensuráveis. Esse tema é um tema complexo, porque ele é totalmente interligado, né? Então eu vou passar ele rápido, as 5 sabedorias, depois eu vou começar a trabalhar as interligações e com isso eu vou aprofundando os vários aspectos, né? Então, a segunda sabedoria, aí eu também vou trazer exemplos. Mas nesse ponto aqui da sabedoria do espelho, eu vou introduzir um exemplo só para deixar um pouco mais claro. Vamos supor que vocês tenham uma boa mamãe e um bom papai. Então, quando eles olham para vocês, eles não estão olhando com o olho assim. Você tem que ser alguma coisa que eu quero que você seja.
Eles estão olhando para vocês com um olho de entender o mundo de vocês. Quando a gente tem alguém que olha para nós com esse olho de entender o nosso próprio mundo e nos ajudar dentro das coisas que nós estamos fazendo, a ligação fica muito profunda com essas pessoas. Né? Os pais e mães têm esses olhares assim. Né? Quando as relações são boas. Quando as relações não são boas, os olhares de modo geral são utilitários. Eles olham para nós, ou nós olhamos para os filhos com um olhar utilitário. A gente quer alguma coisa deles, ou os filhos também olham para nós com um olhar utilitário, eles querem alguma coisa de nós. Mas esse olhar, assim, de a gente olhar dentro e falar, meu filho, como é que você está indo no seu mundo? Isso está sendo útil para você? Como é que isso está indo no seu mundo? Onde o próprio pai ou a própria mãe não se colocam ali dentro, eles estão olhando o outro dentro do mundo do outro. Isso é muito favorável. Assim, né? Isso lembra um pouco também o olhar do médico, né? Que o médico olha para a pessoa dentro do mundo dela, tentando adivinhar o que está acontecendo. Esse olhar é muito importante, um olhar curativo de fato. Né? E a pessoa se sente muito amparada quando tem alguém que olha no fundo do olho e vê o que acontece no mundo da própria pessoa. Onde a pessoa não tem, por exemplo, a sensação de estar sendo cobrada que deveria ser de um jeito ou de outro. Né? Vocês imaginem, vocês chegam no médico pedindo desculpa. Doutor, eu lamento, eu estou doente. Eu me sinto envergonhado. Eu não quero, nem vou contar tudo o que está acontecendo porque eu sinto vergonha de contar. Assim, né? Eu queria estar completamente saudável. Aí não dá, né? Então é uma relação na qual nós vamos abrir. Né? Para aquelas pessoas que olham desse modo, nós somos capazes de abrir. Né? Mas, por exemplo, quando as pessoas estão olhando para nós, estão julgando se nós vamos dar certo ou não vamos dar certo no que eles estão esperando que a gente faça, então é como se a gente estivesse sendo cobrado para manifestar alguma coisa. Mas há essas pessoas protetoras que a gente, não importa o que a gente apresentar, o outro não está julgando. O outro está simplesmente